A ciência costuma se orgulhar de suas certezas, de suas fórmulas, de seus modelos, das verdades que, uma vez estabelecidas, não deveriam mais ser contestadas. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode estar desmoronando diante dos nossos olhos? E ninguém quer admitir? O telescópio James Webb, símbolo máximo da nossa inteligência tecnológica, começou a mostrar dados que colocam em xeque os pilares mais sagrados da física moderna. E quem está soando o alarme não é qualquer um, mas um ganhador do Prêmio Nobel. Adam Riess, um dos homens que ajudou a descobrir a aceleração do cosmos, acaba de fazer um alerta direto. Tem algo errado lá em cima. Algo grande. Algo que pode mudar toda a nossa forma de enxergar a realidade. A luz das estrelas mais distantes não está apenas contando histórias antigas. Está revelando falhas nas nossas próprias narrativas. E se até os números não fazem mais sentido, talvez estejamos sendo chamados a reescrever tudo do zero. Você está prestes a entrar em uma jornada que não é apenas sobre galáxias ou telescópios. É sobre aquilo que sempre esteve no centro da curiosidade humana, o desconhecido. Então, prepare-se para confrontar ideias que você achava que estavam resolvidas. Porque depois do que o James Webb revelou, não dá mais para continuar pensando como antes. Quando Adam Riess, ganhador do Prêmio Nobel, diz que talvez tenhamos interpretado tudo errado, é porque algo realmente grave está em jogo. O telescópio James Webb, a mais avançada máquina de observação do cosmos já criada, revelou dados que contradizem séculos de teorias. Segundo suas medições, a expansão do espaço não apenas continua, ela está acelerando. Como se houvesse uma força invisível puxando tudo para longe, ignorando as regras estabelecidas pela física. Isso coloca um ponto de interrogação onde antes havia certezas absolutas. O mais desconcertante é que essas descobertas não são erros de cálculo ou falhas isoladas. São resultados consistentes, obtidos com tecnologias diferentes, mas que apontam na mesma direção. O nosso modelo atual pode estar furado. Imagine dirigir com um GPS que mostra o caminho errado, mas você só percebe quando já está longe demais. É exatamente essa sensação que muitos cientistas estão tendo agora. A sensação de que estamos tentando decifrar um código, mas com partes importantes ainda escondidas. Esses novos dados não apenas colocam em xeque velhas teorias, eles provocam uma mudança de postura. O que antes era estudado como algo previsível, agora parece um território vivo, pulsante e cheio de camadas. Há fenômenos que escapam ao nosso entendimento e sugerem que a realidade talvez seja muito mais flexível do que imaginamos. E quando os cálculos não batem, o desconforto aumenta. Afinal, como explicar essa diferença absurda que logo mais será escancarada pela famosa tensão de Hubble? Durante muito tempo, acreditou-se que o problema estava na régua, ou seja, nas ferramentas de medição. Mas o impasse conhecido como tensão de Hubble persiste mesmo com o uso de instrumentos completamente distintos. O telescópio Hubble utilizou supernovas como referência, enquanto o James Webb optou por métodos ainda mais refinados. E mesmo assim, os resultados continuam divergentes, como se a própria realidade estivesse contando duas histórias diferentes ao mesmo tempo. Isso não é só intrigante, é provocador. A constante de Hubble deveria ser, em tese, um número fixo, como a altura de uma porta ou o tempo de um segundo. Mas, na prática, ela parece variar dependendo de como você observa. É como se você medisse a mesma sala com duas trenas diferentes e cada uma dissesse algo oposto. Nesse ponto, o problema já não parece estar nos aparelhos, mas em algo mais profundo, mais fundamental. Uma camada oculta da realidade que ainda não conseguimos acessar com clareza. Essa contradição coloca os cientistas em uma encruzilhada desconfortável. Aceitar que há algo que não entendemos
ou forçar a matemática a caber nos velhos moldes. E quando a ciência se vê diante de um abismo assim, é sinal de que grandes mudanças se aproximam. Talvez o problema não seja a régua, mas sim o próprio tecido do tempo e do espaço. E é aí que uma força invisível, descoberta nos anos 90, começa a ganhar o centro das atenções. A tal da energia escura. Nos anos 90, quando Adam Riess e sua equipe anunciaram que o espaço estava acelerando, boa parte da comunidade científica ficou incrédula. Afinal, tudo indicava que a gravidade deveria estar puxando as galáxias umas para as outras, não empurrando-as para longe. Foi então que surgiu uma ideia ousada. Existe uma força desconhecida, espalhada por toda parte, impulsionando essa expansão. Deram a ela o nome de energia escura, e com isso, um novo capítulo da cosmologia foi escrito. Essa força misteriosa não pode ser tocada, medida diretamente, nem sequer observada com clareza, mas seus efeitos são inegáveis. Ela atua como se fosse um tipo de vento cósmico empurrando tudo para os confins do desconhecido. Se você imaginar o espaço como uma bexiga sendo inflada, a energia escura seria o ar invisível que está acelerando essa expansão. Só que, diferentemente de uma bexiga comum, essa não tem bordas aparentes e parece crescer cada vez mais rápido. Aceitar a existência dessa força é como admitir que o jogo nunca foi totalmente compreendido, que mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda estamos tateando no escuro. E essa constatação é poderosa, porque quando se percebe que há algo tão dominante e ao mesmo tempo invisível governando tudo, somos obrigados a rever tudo o que achávamos saber. E é justamente aí que o modelo atual começa a tremer diante de novas evidências. Imagine construir um castelo durante séculos, tijolo por tijolo, e de repente descobrir que a fundação era de areia. É exatamente essa sensação que muitos cientistas estão enfrentando agora com o chamado modelo padrão da cosmologia. Ele funcionava bem, até que o James Webb começou a mostrar galáxias velhas demais surgindo cedo demais. Isso não deveria estar acontecendo, se tudo estivesse certo, mas está. E esse é o problema. Esses objetos antigos, distantes e massivos, surgindo pouco tempo após o Big Bang, desafiam tudo o que se previa. Além disso, a ausência de sinais claros da chamada Era das Trevas, o período imediatamente após a explosão inicial, também inquieta os astrônomos. Sem essa fase, falta um pedaço crucial da narrativa cósmica. É como se você assistisse a um filme e descobrisse que cortaram os primeiros 20 minutos. Dá para continuar vendo? Até dá, mas faz sentido? Nem tanto. E como se não bastasse, ainda há o mistério da matéria escura, ou melhor, da ausência de evidências diretas sobre ela. O modelo padrão, que guiou décadas de estudos, começa a mostrar rachaduras por todos os lados. Alguns tentam remendar, outros já falam em reconstruir tudo do zero. E entre tantas lacunas, surge uma nova proposta. Talvez o que chamamos de realidade seja bem mais amplo, estranho e até inteligente do que nossa mente está preparada para aceitar. Algumas teorias recentes têm incomodado até os físicos mais conservadores. Elas sugerem que o cosmos talvez não tenha tido um começo, nem precise de um fim. Em vez de uma linha com ponto de partida, ele seria mais parecido com um ciclo contínuo, ou até um tecido sem bordas. E se isso já parece intrigante, espere até ouvir a próxima parte, a quem proponha que essa imensidão não é só matéria e energia, mas também consciência. Sim, uma inteligência cósmica distribuída. Esse conceito não tem nada a ver com religião ou ficção. É uma hipótese que surge da própria física teórica, onde alguns padrões se repetem de forma tão precisa que sugerem algo além do acaso.
Da mesma forma que um algoritmo inteligente pode aprender com o ambiente, certas estruturas do cosmos parecem saber o que fazer. O equilíbrio entre as forças, a organização das galáxias, o ajuste fino das leis, tudo aponta para uma harmonia que desafia o acaso puro. E isso, claro, abre espaço para muitas perguntas. Se esse campo de possibilidades estiver correto, então talvez estejamos participando de algo muito maior do que imaginamos. Não apenas observadores, mas parte ativa de um organismo gigantesco, uma rede viva e em constante expansão. O tipo de raciocínio que, ao ser introduzido, não fecha a discussão, mas a amplia. Porque, se até as leis podem evoluir, quem garante que a matéria escura seja o único mistério que temos pela frente? Durante muito tempo, acreditou-se que a matéria escura era como um fantasma discreto ninguém via, mas todo mundo sentia seus efeitos. Só que as décadas passaram e nenhuma evidência direta apareceu. Nenhum laboratório, nenhum experimento, nenhuma detecção clara. E isso começa a incomodar. Porque se ela está em toda parte, como dizem, por que insiste em se esconder tão bem? Enquanto isso, os movimentos das galáxias continuam desafiando o senso comum. Elas giram em velocidades que, segundo os cálculos tradicionais, fariam tudo se despedaçar. Mas não se despedaçam. É como ver um ventilador girando rápido demais e, ainda assim, funcionando perfeitamente. Para explicar isso, surgiram teorias alternativas. Algumas propõem ajustes na gravidade, outras sugerem novas partículas exóticas. Mas nenhuma delas conseguiu até agora convencer por completo. Esse cenário coloca a física moderna contra a parede. Ou ela encontra o que está procurando, ou terá que reinventar suas bases. O curioso é que esse tipo de crise, embora desconfortável, costuma ser o prelúdio das grandes revoluções científicas. Assim como a mecânica quântica nasceu da incapacidade de explicar fenômenos com a física clássica, talvez estejamos às vésperas de um novo salto. E nesse clima de incerteza, até as propriedades mais básicas do espaço começam a ser revistas. Por décadas, acreditou-se que o espaço se comportava de forma uniforme em todas as direções. Essa ideia, chamada de isotropia, foi um alicerce para quase tudo o que se construiu em cosmologia. Afinal, se o céu fosse desigual, as regras não poderiam ser universais. Mas agora, observações mais recentes começaram a mostrar assimetrias. Como se algumas regiões do cosmos estivessem se expandindo mais rápido que outras. Isso é mais do que um detalhe técnico. É uma bomba no colo dos teóricos. Se a isotropia não for válida, todo o modelo de evolução cósmica precisa ser repensado. Imagine tentar entender o funcionamento de um carro, achando que todas as rodas são iguais, e depois descobrir que uma delas gira ao contrário. Tudo muda, desde os cálculos da radiação cósmica até a própria estrutura do espaço-tempo, podem estar sendo mal interpretados. É como se estivéssemos usando um mapa que presume que a Terra é plana, quando ela claramente não é. Os dados começam a mostrar que o espaço tem suas preferências, suas irregularidades, e isso muda completamente o jogo. A física, nesse momento, começa a flertar com a humildade, porque quando até as direções do céu deixam de obedecer, até as constantes mais sagradas da ciência podem entrar em xeque. Durante muito tempo, a ciência viveu sob a crença de que certas leis da natureza eram imutáveis. A velocidade da luz, por exemplo, sempre foi tratada como uma espécie de limite cósmico, uma referência confiável, fixa, quase sagrada. Mas e se até isso estiver começando a escorregar pelos dedos? Algumas pesquisas recentes apontam variações mínimas, mas mensuráveis, em constantes físicas dependendo da época e do local onde são observadas. Isso, por si só,
já é explosivo. Se esses dados se confirmarem, a implicação é profunda. O que chamamos de leis pode ser mais parecido com diretrizes flexíveis, como se o universo tivesse regras que se adaptam de acordo com o contexto. Pense nisso como um jogo de xadrez onde as peças, de vez em quando, mudam suas funções. É confuso, sim, mas também fascinante, porque abre uma nova frente de investigação que pode derrubar séculos de certezas absolutas. Essa hipótese está longe de ser consenso, mas ela ganha força justamente por preencher lacunas que a ciência tradicional não consegue explicar. A ideia de que o espaço pode se comportar de maneira diferente em tempos diferentes rompe com tudo que foi ensinado até agora. E talvez, no fim das contas, as verdades mais incômodas sejam as que mais nos aproximam da realidade, porque é nesse terreno instável que surgem as descobertas mais poderosas, especialmente aquelas que nos fazem olhar para a escuridão com outros olhos. A maior parte do que existe no cosmos não brilha, não reflete e nem emite luz. Está simplesmente lá, invisível aos nossos olhos, mas presente em sua influência gravitacional e em sutis distorções do espaço. E por mais desconfortável que seja, é preciso admitir, talvez estejamos baseando todo o nosso conhecimento apenas no que conseguimos ver, que é uma fração minúscula da realidade. O resto está oculto, como se o universo guardasse seu manual de instruções na penumbra. É curioso pensar que, durante séculos, acreditamos que a luz fosse o caminho para entender tudo. Telescópios, lentes, sensores, sempre buscando mais brilho, mais nitidez, mais foco. Mas e se a resposta não estiver no que brilha, e sim no que se esconde? Algumas das estruturas mais importantes do espaço parecem estar mergulhadas na escuridão total, organizando a matéria luminosa como um maestro invisível rege sua orquestra. É uma dança silenciosa, mas poderosa. Essa nova percepção muda completamente nossa forma de explorar a realidade. Em vez de buscar apenas o que é visível, passamos a perseguir o que se oculta. E nesse jogo, é possível que o maior tesouro não seja o que conseguimos enxergar, mas aquilo que nos desafia a desenvolver novas formas de ver. Porque no fim das contas, não é o brilho das estrelas que revela os segredos, e sim a sombra que elas projetam. Quando tantas peças deixam de se encaixar, não é sinal de que o quebra-cabeça está errado. É sinal de que talvez estejamos montando o quadro errado. A ciência vive de rupturas assim. Períodos longos de estabilidade seguidos por abalos que transformam tudo. Foi assim com Newton, depois com Einstein, e agora, com o próprio tecido da realidade. As descobertas recentes não estão apenas ajustando os ponteiros. Elas estão sugerindo que o relógio é outro. Estamos diante de uma possível virada histórica, comparável às maiores revoluções do pensamento humano. As leis que nos pareciam fixas, as constantes que nos guiavam, os modelos que ensinamos por gerações, tudo pode estar prestes a mudar. Não é só uma atualização no software, é uma reinicialização do sistema inteiro. E esse tipo de movimento não acontece sem resistência, mas também não acontece sem propósito. Essa nova fronteira do conhecimento não se limita aos observatórios ou laboratórios. Ela exige de nós uma nova postura, uma nova mentalidade. Exige que deixemos de lado o conforto das certezas e aceitemos o frio da dúvida como sinal de progresso. E é justamente nesse ponto que a curiosidade se torna combustível e a humildade, ferramenta. Porque diante de tantas perguntas em aberto, talvez seja a hora de finalmente ouvir o que o próprio espaço está tentando nos dizer. Se até os maiores cientistas do planeta estão revendo tudo o que acreditavam,
Por que você seguiria preso às mesmas ideias de sempre? O que está em jogo não é apenas a origem das galáxias. É a maneira como interpretamos a própria realidade. Talvez a pergunta certa agora não seja o que é o universo, mas sim o que ele está tentando nos mostrar que ainda não queremos enxergar? Você já parou para pensar que tudo o que sabemos pode estar sustentado por suposições frágeis? E se a próxima grande resposta não vier de quem repete fórmulas, mas de quem ousa fazer as perguntas certas? Se algo estranho está acontecendo lá fora, talvez seja o momento exato para olhar para dentro com o mesmo espanto, porque às vezes, o verdadeiro abalo não vem de uma supernova, mas de uma nova ideia. Se isso mexeu com a sua cabeça, é sinal de que você faz parte de um grupo raro, o das mentes inquietas. Então, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar desvendando essas camadas escondidas da existência. Uma pergunta de cada vez.